Olá, queridos irmãos, graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom podermos estar juntos, mais uma vez, para adorarmos e bendizermos ao nome do nosso Deus. Como é bom podermos engrandecer ao Senhor, como é bom como igreja do Senhor podermos nos reunir para dar ao Senhor aquilo que é devido, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Já falou com o Senhor hoje? Já agradeceu ao Senhor pela oportunidade que Ele te dá de adorar e bendizer ao Senhor? Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de celebrarmos ao teu santo nome. Obrigado, meu Pai, por o Senhor nos permitir adorar ao teu santo nome. Agora que nós iremos cultuar ao Senhor, recebe este culto, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. É o que nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Salmo 150 nos diz: todo ser que respira louve ao Senhor. E se não for para adorar ao Senhor, para que nós existimos? E é justamente essa canção que nós vamos cantar nesse instante. Se não for para adorar ao Senhor, para que existimos? Vamos adorar o Senhor nesse instante. Se não for para te adorar, para que nós existimos? Para que existimos, se não for para te servir, eu estou aqui, sou para te adorar, se eu estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja Ele. Se não for para adorar ao Senhor, se não for para louvar ao Senhor, se não for para servir ao Senhor, por que nós estamos aqui? Muitas vezes, irmãos, a razão pela qual nós perdemos a comunhão com o Senhor é porque muitas das vezes nós confessamos os nossos pecados pelas razões erradas. Confessamos o nosso pecado não para termos paz com Deus, confessamos os nossos pecados para ter paz com a nossa consciência. Muitas vezes o nosso senso de justiça é um senso de justiça errado. Nosso senso de justiça é a justiça da nossa consciência e não a justiça de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta em Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando ele fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e o bem de Deus para nós é nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. É para que as pessoas, ao olharem para nós, as pessoas encontrem o reflexo da glória de Cristo em nós, enquanto o reflexo da glória de Deus em nós. E por isso, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser um lugar onde Jesus tenha vontade de estar, Jesus tenha a liberdade de estar, onde Ele tenha um lugar limpo de pecado de estar, onde Ele entre e nunca mais saia da nossa vida, onde nós não voltemos mais a nos tornar escravos dos nossos pecados. E a canção que nós vamos cantar agora vai falar justamente sobre isso. Que Ele fique à vontade entre nós, que nós queremos ouvir Tua voz,
que Ele nos leve além do santo do lugar, que o teu povo venha te adorar, teu santo nome adorar para sempre, que nós venhamos conhecer a voz do nosso Deus. Muitas vezes nós estamos confundindo a voz de Deus com a voz do pecado que tem residido em nós, com a voz do nosso ego, com a voz do nosso egocentrismo, com a voz da nossa vontade, e temos nos afastado da voz e do querer do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Queremos ouvir tua voz, leva-nos
Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja Ele que nos dá essa rica oportunidade de podermos louvar, bendizer e engrandecer ao Senhor em todo o tempo. Mas é o momento de nós orarmos, é o momento de nós suplicarmos ao Senhor, é o momento de nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, as nossas labutas diante do Senhor. Realmente nós clamamos pela nossa nação, no tempo que nosso povo tem sofrido, nós temos visto descaso dos nossos governantes que só estão pensando neles. E o mais triste de tudo, irmãos, é ver nosso povo também defendendo alguns posicionamentos políticos que vão contra a palavra do nosso Deus, defendendo alguns posicionamentos que vão contra a verdade do Senhor, defendendo algumas pessoas que estão contra a verdade do nosso Deus, do Senhor. Isso é muito triste. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Nós vemos tantas coisas ruins acontecendo no mundo afora e o povo preocupado com reeleição, o povo preocupado com consolidar-se no poder. E nós vemos as pessoas morrendo, nós vemos as pessoas padecendo de necessidade, nós vemos as pessoas perdendo o emprego, nós vemos as pessoas preocupadas em apenas na manutenção do seu poder, na manutenção dos seus cargos políticos. Nós vemos as pessoas que têm o poder na mão de poder fazer algo por aqueles que são necessitados nesse momento, apenas usando o poder em benefício próprio. Nós vemos as pessoas que são ditas por cuidar da justiça, como foi agora a posse da presidente do Tribunal de Justiça do Estado, dizer que aquilo que querem cortar dos juízes não é justo, porque é para que se tenha uma transparência na justiça. E nós vemos, irmãos, que a impunidade, a maldade, tudo isso é o resultado do pecado que vai a cada dia se aproximando e reinando. E isso só assoa nos nossos corações, irmãos, e nos leva a perguntar: cadê o povo de Deus? A palavra do Senhor diz que se meu povo se chama pelo meu nome, orar, me buscar, então eu ouvirei dos céus, trarei cura sobre a terra, perdoarei os seus pecados. A palavra de Deus fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós vemos hoje, irmãos, um povo que se diz o povo do Senhor dividido entre direita e esquerda. Nós vemos um povo do Senhor que no passado estava dividido pela defesa do Evangelho, pela pregação do Evangelho. E às vezes eu me pergunto, irmãos, do que valeu mártires como o apóstolo Paulo, que no final da sua vida escreve a segunda carta a Timóteo, dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Dizendo: olha, não são eles que estão tirando a minha vida, mas sou eu que estou me entregando como oferta ao Senhor. Do que valeu mártires como Estevão, quando defende a palavra de Deus e diz: veja o céu aberto. Do que valeu homens como Pedro, que foram crucificados, apóstolos que foram cerrados ao meio. Do que valeu homens como tantos outros que perderam suas vidas em navios que afundaram. Homens que vieram para o Brasil com suas famílias e foram vitimados por doenças que na época não tinham curas, como febre amarela, peste bubônica, outras enfermidades, tudo isso por amor ao Evangelho.
O que valeu, irmãos, o sacrifício de pessoas que vieram para cá para trazer o evangelho para a nossa nação, ao preço de perder as suas vidas para verem hoje o nosso povo dividido por questões políticas. O nosso povo preocupado em se você é de direita ou se você é de esquerda. E às vezes eu fico me perguntando, meus irmãos, se Jesus voltasse hoje, no meio dessa campanha política, no meio dessa pandemia, será que jogariam Jesus contra a parede perguntando para ele: e aí, Jesus, você é de direita ou de esquerda? Há aqueles que querem subverter o evangelho de Jesus e dizer que Jesus era um comunista, porque ele comia com os pobres, porque ele rejeitava a lei dos judeus, dos fariseus, porque ele pregava contra o sistema. Ele era um socialista, ele vivia de uma forma, dessa forma, mas não é isso que a palavra de Deus diz. E o que eu não consigo entender, irmãos, é que todos aqueles que subvertem a palavra de Deus e que estão por trás de todo esse pensamento marxista, todo esse pensamento pecaminoso e destrutivo, e que mais tem feito mal para a nação brasileira, e que mais tem feito mal para o mundo, eu não consigo entender isso, irmãos. É que não abrem mão do luxo que eles vivem. Nós temos o exemplo que está acontecendo aqui nos nossos países vizinhos, como é o caso da Venezuela. De que a fome que está passando naquele país, as pessoas que vão na Colômbia comprar comida e não podem entrar na Venezuela porque o presidente ali fechou a fronteira e as pessoas vão na Colômbia comprar comida e não podem entrar com essa comida na Venezuela, porque o governo não deixa. E as pessoas que estão na Venezuela dizem: não temos dinheiro para comprar porque aqui é muito caro quando tem. Então o jeito é ir na Colômbia comprar. E eu pergunto, irmãos, que justiça social é essa? Em que os cabeças dessa justiça social continuam cada dia mais ricos. E os que defendem essa justiça social continuam cada vez mais pobres. E eu pergunto, que evangelho é esse social? Que não fala de pecado, que não fala de cruz, que não prega arrependimento, que não vive o amor ao próximo. Que evangelho é esse, querido, que apenas fala daquilo que os outros precisam fazer, mas não vive aquilo que Jesus nos ensinou a viver? E eu estou dizendo isso para introduzir aquilo que eu quero compartilhar nesta noite com vocês. E eu queria convidar você a ler comigo e abra sua Bíblia no Salmo número 15. Salmo número 15. Nós vamos ler esse texto nessa noite. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 15. Uma vez que você abrir esse texto, não feche sua Bíblia, deixe aberto. Nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse texto nessa noite. Salmo número 15, que nos diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Mas eu quero orar com você. Feche seus olhos.
Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de mais uma vez cultuarmos, ó Senhor. Tua palavra foi lida, ó Deus. Fala o Senhor aos nossos corações. Teu Espírito Santo fala aos nossos corações e não, ó Deus, o homem. O Senhor dirige a Tua palavra nessa noite aos nossos corações. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar um pouquinho com você nesta noite sobre o tema: o verdadeiro cidadão do céu é aquele que reproduz o caráter de Cristo cuidando do próximo. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que reproduz o caráter de Cristo cuidando do próximo. O mundo tornou-se totalmente hedônico. E nesse sentido percebemos que as pessoas têm pensado mais naquilo que é bom para elas individualmente e se esquecendo na necessidade do que é o próximo. E nós vimos isso no início da pandemia. De modo geral, a nossa sociedade está se acostumando com um pensamento individualista. E prova disso é que ao parar em semáforo e você olhar rapidamente para o lado e ver as dezenas de carros com apenas um passageiro. Prova disso é você se recordar há 6 meses atrás as corridas que foram ao supermercado, das pessoas mais esbanjadas, que desabasteceram os supermercados com álcool em gel, com os cereais, pessoas que estão ainda abastecidas até hoje com os produtos básicos e não pensaram naquelas pessoas que não tinham condições financeiras de abastecer a sua casa. E resultado disto hoje é o preço da cesta básica, como nós temos isso no supermercado hoje. Meus irmãos, eu quero lembrar a vocês e pensar com vocês nesta noite a respeito do conceito básico de igreja. Igreja é um grupo que foi chamado para fora. Mas infelizmente, com o passar dos anos, a igreja parece que esqueceu o que é ser igreja. E eu não sei se por uma ironia do destino, ou se por um propósito de Deus, e eu não creio aqui num princípio fatalista, mas Deus aprove ao Senhor converter essa pandemia no sentido de chamar a atenção da igreja para qual o verdadeiro sentido de ser igreja e lembrar a igreja que a igreja é um grupo que foi chamado para fora. Pois nos últimos séculos, irmãos, a igreja ela começou a passar a entender que a igreja era um grupo que foi chamado para dentro. Fomos chamados por Deus para sermos a diferença de modo geral, fomos chamados pelo Senhor para reproduzir o caráter de Jesus na sociedade. Reproduzir o caráter de Jesus nas nossas vidas, nas nossas escolhas, reproduzir o amor, o cuidado, a compaixão, a misericórdia. Fomos chamados pelo Senhor para investir as nossas vidas na vida de outras pessoas. E quando vem a pandemia e que as igrejas são obrigadas agora, por uma questão de saúde pública, por uma questão sanitária, a fechar as suas portas e são impedidas agora de cultuar ao Senhor publicamente, elas são obrigadas agora a repensar a sua forma de cultuar ao Senhor. É uma forma que Deus trouxe à igreja de lembrá-la do princípio lá de Atos Apóstolos. A igreja em Atos dos Apóstolos começa com 12 homens. Atos 1:8 diz que mais recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo do Senhor. Então, a pregação do Evangelho e a igreja agora, ao acréscimo de 3.000 almas. E a igreja começa a se reunir de casa em casa. E a igreja começa agora a sair pelo mundo. Vem os capítulos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e começa a aparecer a perseguição sobre a igreja. E a igreja, ao invés de fechar dentro de si
E quando então é mandado prender o apóstolo Pedro, que era o líder da igreja, a igreja, ao invés de recuar para dentro de si, ela começa a orar, e Deus dá ousadia à liderança da igreja, Deus dá ousadia aos membros da igreja, Deus dá ousadia ao povo da igreja, Deus dá ousadia ao coração da igreja, Deus dá ousadia à igreja para sair das quatro paredes e alcançar as regiões aonde ela ainda não estava indo e pregar o evangelho do Senhor. E isso de fato é um verdadeiro cidadão dos céus, é reproduzir o caráter de Cristo cuidando do seu próximo. E de maneira que a palavra do Senhor nos fala que ali em Atos dos Apóstolos não havia falta entre eles, porque um cuidava do outro. Dessa maneira percebemos que a lei do Senhor pode ser resumida em dois grandes princípios. O primeiro tem a ver do nosso relacionamento com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com toda a nossa capacidade intelectual. Segundo, tem a ver com o nosso relacionamento horizontal, ou seja, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E aqui nós precisamos parar e analisar a seguinte perspectiva: por que eu faço algumas coisas na minha vida? Vamos pensar no âmbito de mudança. Por que eu quero mudar? Aí você fala assim: eu quero mudar porque eu quero a aprovação de Deus. Outros vão dizer: eu quero mudar porque eu quero a aprovação dos homens. Eu quero mudar porque eu quero a minha aprovação. Mas tudo isso revela, meus irmãos, nada mais, nada menos do que o nosso próprio egoísmo. Nós não estamos querendo mudar por causa do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos querendo mudar a partir da perspectiva nossa. A partir da perspectiva da minha visão, do que eu quero e não do que Deus espera de mim. E se eu desejo ser um verdadeiro cidadão do céu, eu preciso reproduzir o caráter de Jesus na minha vida. Eu preciso reproduzir o caráter de Jesus cuidando do meu próximo como a mim mesmo. E esse discurso, irmãos, que nós vemos diariamente, abaixo isso, abaixo aquilo outro, tudo virou racismo, tudo virou isso, tudo virou aquilo, tudo virou aquilo outro. Mas nós vamos ver, irmãos, que quem tem todo esse discurso não faz nada para mudar isso. Não faz nada para mudar isso. Assim percebemos, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que reproduz o caráter de Jesus, cuidando do seu próximo, amando o seu próximo, investindo a vida nas pessoas, vendo-as como você mesmo, alguém que necessita da misericórdia e do perdão de Deus. Da mesma maneira, somos contristados pela palavra de Deus a avaliar as nossas vidas no sentido de olharmos com mais amor e misericórdia com os nossos irmãos. E não somente aqueles que abraçaram a mesma fé, como também aqueles que estão nas trevas e necessitam ser trazidos para a luz. E é interessante, irmãos, que quando agora nós trazemos isso para o texto que nós lemos, quando nós trazemos isso para a realidade do texto que nós estamos tratando, este salmo de sabedoria fala sobre a comunhão do homem com Deus e da comunhão do homem para com o seu próximo. Conforme é estipulado lá em Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Trata das qualificações morais e éticas que admitem o crente à presença de Deus. E aí Barry Webster trata com muita sabedoria, dizendo que o Salmo 15 não é uma prescrição para ser salvo, mas uma descrição de como as pessoas salvas devem viver a fim de agradar a Deus e ter comunhão com Ele. E aqui, irmãos, nós temos a chave e talvez, quem sabe, a resposta porque muitas das nossas orações não são respondidas. Porque muitas vezes nós fazemos propósitos de oração para um objetivo. Mas o objetivo pelo qual muitas vezes as nossas orações não são respondidas e os nossos propósitos não são alcançados, porque nós não estamos tratando o mérito total da razão pela qual não estamos alcançando o objetivo, porque nós não estamos alcançando comunhão com Deus.
Muitas vezes, quando nós vamos ao médico tratar uma enfermidade, ele fala assim: olha, primeiro, antes de tratarmos os sintomas, precisamos descobrir qual é o fator motivador desse sintoma. Se você está passando por uma crise emocional, o seu psicólogo vai falar assim: vamos tentar descobrir o que é o gancho. O que é o gatilho emocional que está ativando isso? Então vamos tratar esse gatilho para depois tratar os sintomas. E nós muitas vezes não temos as orações respondidas porque não nos atentamos que as orações não são respondidas porque nós não temos buscado comunhão com Deus. Nós fazemos propósitos na madrugada de oração por um emprego, fazemos propósito na madrugada de oração para a mudança do marido, da esposa, fazemos propósito na madrugada de oração pela mudança da igreja, mas não fazemos propósito na madrugada de oração simplesmente pelo fato para termos comunhão com Deus, simplesmente para fazermos como aquela canção: fala, Deus, meu coração está pronto para ouvir a tua voz, fala, Deus. Fala, Deus. Dessa maneira, irmãos, se olharmos com bastante atenção para o texto que lemos, perceberemos que os verbos viver, praticar e falar se encontram num tempo verbal presente do indicativo, ou seja, o verdadeiro cidadão é aquele que vive na prática e não na teoria. Não é só aquele que prega sobre isso, mas é aquele que vive aquilo que ele prega. É aquele que coloca em prática tudo aquilo que ele está vivendo. Mas eu quero concluir essa mensagem nessa noite, irmãos, trazendo à luz algumas aplicações que eu gostaria que você guardasse no seu coração. A primeira coisa que eu quero olhar nesse texto com você, irmãos, é uma pergunta muito enigmática. E a pergunta é: quem, Senhor? Versículo 1. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Na minha versão, quem, Senhor, habitará no teu santuário? O texto traz essa pergunta muito profunda. Mas antes, propriamente dito, de entendermos essa pergunta, precisamos compreender o que o salmista estava se referindo ao usar o termo tabernáculo. Nós podemos compreender como sendo o local da morada do Altíssimo. Davi, quando escreveu o Salmo 27, versículo 4, já havia orado e pedido ao Senhor que ele pudesse habitar todos os dias na casa do Senhor. Depois ele segue com um questionamento: quem há de morar no seu santo monte? Mas o texto aponta para uma morada celestial. A pergunta que o salmista faz é: Senhor, quem irá morar na eternidade com o Senhor? E aí, no original, o termo morar é Shachan, e dá a origem à palavra Shequinem, que se refere à presença, à habitação da glória de Deus, ou Shekinah, que depois que nós conhecemos como Shekinah, a glória visível, que se refere à presença, à habitação, à glória de Deus, o santuário. E no texto, o verbo habitará tem a ideia de residir temporariamente como forasteiro, enquanto que o verbo morar, residir permanentemente, ambos apontando para o caráter do cristão, ou seja, quem irá permanecer eternamente na sua presença, na sua morada, lá no céu. Nesse sentido, percebemos que o texto inicia com uma pergunta que nos coloca em xeque, levando a cada um de nós, fazendo uma profunda reflexão ao ponto de determinar se estamos reproduzindo Cristo em nossas atitudes ou não. Já há alguns anos eu tenho uma definição muito particular de cristão para mim. E para mim, ser cristão é andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, demonstrar amor como Jesus demonstrou e ter compaixão como Jesus teve. E dessa maneira ele pergunta, e a maneira do salmista nos jogar contra a parede é perguntar: será que como você tem vivido hoje, como você tem andado hoje, será que você está qualificado
comparando o seu caráter com o caráter de Cristo, a habitar na eternidade, na morada do Altíssimo, com Cristo Jesus, o Pai Celestial, na eternidade, para todo sempre com Ele. Mas uma segunda coisa que eu quero observar com você é a resposta no versículo 2. O verdadeiro cristão, o cidadão do céu, é aquele que reproduz o caráter de Cristo cuidando do próximo. E nesse sentido, o texto, após levantar a questão de quem poderia habitar a casa do Senhor e de quem iria morar na eternidade com Ele, o salmista coloca algumas coisas importantes para essa resposta. Primeiro, quem é essa pessoa? É aquele que vive em integridade. Veja o versículo 2. É aquele que é íntegro. E é interessante, irmãos, que na língua hebraica, a palavra integridade, ela é entendida como um ser inteiro, de forma completa. Ou seja, é aquele que está de forma inteira diante de Deus. É aquele que está de forma completa diante de Deus. É aquele que é inteiro diante de Deus, é aquele que se entregou de forma completa diante de Deus, é aquele que se doou de forma completa para o Senhor, é aquele que se deu ao Senhor de forma completa, é aquele que de forma que é leal ao Senhor. Então não fomos, referindo-se à lealdade, enquanto não formos glorificados por Cristo no dia final, ninguém ficará livre de errar. Mas para mim, um dos termos mais fantásticos das Escrituras é justamente isso, a integridade. Nós precisamos buscar essa integridade, sermos inteiros diante do Senhor. Inteiro, porque se eu me mantenho fiel ao Senhor, se não me mantenho fiel ao Senhor, de maneira alguma eu estarei apto para poder morar no céu com o Senhor. Mas isso é uma segunda característica, é aquele que pratica a justiça. É aquele que não tem outro parâmetro regimentar para a sua vida a não ser a lei do Senhor. E pensando nisso, podemos aqui recordar o Salmo 1, onde o salmista nos mostra que a felicidade do cristão está no fato dele renunciar às coisas carnais, aos apelos do ego, para se relacionar com o Senhor. E com isso, através do seu viver, praticar a justiça. O que pratica a justiça é honesto em todos os sentidos. O que domina o seu coração é o desejo por ver a justiça do Senhor sendo estendida a todos os moradores da terra. Ou seja, ele pratica a justiça, ele é justo. Ele não se alegra com a justiça. E muitas vezes, irmãos, nós vemos com tanta tristeza como que o nosso coração é mau quando nós vemos uma pessoa que pratica a injustiça no mundo. E nós falamos assim, tomara que esse cara receba em dobro o que ele fez. E nós nos esquecemos, irmãos, que nós não somos os juízes. Só há um juiz. Esse juiz é o Senhor. Que nós não somos diferentes daquele que está errando. A diferença é que nós somos resgatados da escravidão do pecado. Mas a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. O fariseu orava de pé dizendo, graças te dou porque não sou como esse publicano. E muitas das vezes nós nos colocamos dentro da igreja e oramos da mesma maneira. E nos esquecemos que se queremos morar no céu, precisamos reproduzir o caráter de Jesus. Mas é aquele, irmãos, que de todo o coração fala a verdade. E parece ironia, ter que dizer isso para crentes. Mas muitas vezes mentimos, irmãos. Mentimos quando cantamos.
Dar-me um coração igual ao teu, mas eu não consigo suportar o meu irmão dentro da igreja. Se não for para te servir porque eu estou aqui, mas eu sempre encontro desculpas para não servir ao Senhor. Tudo que eu tenho é teu, mas eu sempre encontro desculpas para não ser fiel ao Senhor. Vou honrar e servir, ser obediente, mas na primeira oportunidade eu sempre sou desobediente às autoridades constituídas na igreja. A Bíblia fala, orai pelos seus governantes, e eu vivo maldizendo, porque ele não é do partido que eu me solidarizo. Se nós gastássemos as nossas energias orando pelos governantes, ao invés de criticá-los e sair pelas redes sociais compartilhando aquilo que o mundo já faz, talvez teríamos um mundo mais justo. Porque nós conhecemos a verdade, aquele que fala a verdade. Mas não. É mais fácil eu jogar a culpa no diabo, dizendo que é culpa de Satanás, que eu errei, do que eu mudar o meu caráter. Porque desde o início já é o pecado da transmissão, é a síndrome de Adão e Eva. É mais fácil eu transferir a culpa para outra pessoa do que eu mudar o meu caráter, do que eu mudar a minha vontade, do que eu mudar o meu querer. Mas é aquele versículo 3 que fala a verdade, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Se não concorda, amém, querido. Também não concordo. Concordo com a política brasileira? Não, não concordo, não estou feliz, não. Mas isso não me isenta de orar por eles. Porque a Bíblia manda eu orar. A Bíblia pede que eu ore por eles. Posso falar o que eu penso? Posso. Mas eu tenho obrigação de, antes de falar o que eu penso, orar por eles. Antes de maldizê-los, orar por eles. Abençoá-los. Porque esse é meu papel de cristão. Esse é o papel de ser caráter de Cristo na terra. Mas a terceira coisa que eu quero mostrar para você está aí no versículo 3, a forma como um cristão deve viver. E o versículo 3 ele fala, não usa a língua para difamar e nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. O salmista, após apresentar a resposta, mostrando como deve ser o caráter do cidadão do céu, ele apresenta como é a vida desse cidadão. O que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O verdadeiro cidadão do céu sabe o valor de um bom nome e por isso não deseja fazer nenhum mal ao seu próximo e nem ao seu vizinho. Ele tem cuidado de suas atitudes, não faça nada que venha trazer algum dano para o seu próximo. Ele zela pela verdade, ele zela pelos princípios da palavra de Deus, de forma que sua vida seja pautada no caráter de Deus. Ele sabe a razão de sua existência e como é importante cuidar e se relacionar, manter a comunhão com as pessoas, haja vista que a própria palavra do Senhor já havia advertido que se não consigo amar o meu irmão a quem vejo, como eu posso amar a Deus a quem não vejo? O verdadeiro cidadão dos céus reproduz o caráter de Jesus em sua vida e se cobrindo em alguns cuidados que levam em conta a necessidade do próximo, também resgatando para que nada que ele faça prejudique ao próximo e nem envergonhe o Espírito Santo do Senhor. Mas em quarto e último lugar, versículo 4, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado.
A importância de reproduzir o caráter de Jesus através do cuidado com o próximo. E o versículo 5, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, quem assim procede nunca será abalado. E aí o texto fecha com chaves de ouro o assunto, mostrando a importância de reproduzir o caráter de Jesus em nossas vidas através do cuidado do nosso próximo. O salmista apresenta uma série de argumentos no versículo 7, onde ele aponta primeiro, aquele que tem como desprezível o réprobo. Ou seja, ele despreza as pessoas más, ele respeita esse tipo de pessoa como homens, mas não concorda com suas práticas. Esse é a nossa grande discussão, por que nós não aceitamos as práticas homossexuais. Nós não abominamos os homossexuais, nós não concordamos com suas práticas. Deus ama todos os homens, mas Deus não aceita os seus pecados. As suas práticas não estão de acordo com as leis de Deus. Assim como o adultério, assim como o roubo, assim como o homicídio, assim como a mentira, assim como a adulteração, assim como a fornicação, assim como tantas outras coisas que são errados e condenados pela palavra de Deus. Deus ama todos os homens e deseja que eles se arrependam e vivam e tenham vida com Deus. O que Deus não aceita é que eles continuem em suas práticas pecaminosas. Não é que nós desprezamos essas pessoas, nós as amamos, mas não aceitamos as suas práticas. Deus ama os homens, mas não aceita as suas práticas pecaminosas. Aquele que honra os que temem ao Senhor. E aí o escritor Matthew Henry, ele fala que o cidadão do céu acredita que a piedade séria, onde quer que seja encontrada, dá honra ao homem e faz seu rosto brilhar mais do que a riqueza ou o senso de humor, ou um grande nome entre os homens. Por isso ele deseja a amizade com as pessoas. Por isso ele quer as pessoas perto dele, ou seja, ele reprova o mal, mas ele quer as pessoas de bem perto dele. Terceiro, aquele que jura com o próprio dano e não se retrata. Aquele que prefere uma boa consciência ao invés de receber um benefício em detrimento das suas necessidades alheias. Ou seja, ele prefere manter a consciência do que tirar proveito dos outros. E é o que nós temos visto tristemente no nosso país. Uma política inescrupulosa de governantes que têm deixado uma população morrer simplesmente porque são adversários políticos, para que na próxima eleição possam usar isso como palanque, patamar político, para se prolongarem no poder e dizerem, ele não fez nada, mas eu posso fazer algo para ajudar a população. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O cidadão do céu não faz o seu negócio ele faz o seu negócio de forma transparente, correta e honesta. Ele, em hipótese alguma, ele fará algo para enriquecer sobre aqueles que necessitam. Mas antes ele tem no seu coração a direção do Senhor Ele jamais irá faltar com a verdade, falando falso testemunho ou atestando a mentira como verdade contra o seu próximo. A única coisa que domina o seu coração é honrar a Deus acima de todas as coisas. Para fecharmos nessa noite, irmãos, nós precisamos então pensarmos realmente, será que, olhando para a nossa vida, será que nós nos encaixamos como cidadãos dos céus? Como pessoas que realmente temos reproduzido o caráter de Jesus, cuidando do nosso próximo? O salmista conclui dizendo que aquele que deste modo procede não será jamais abalado.
Isso significa que se cumprirmos a ordem de Jesus de amar a Deus e ao nosso próximo, cuidando dele, podemos ter a certeza de que no Senhor temos segurança, a estabilidade e o conforto. Dessa maneira, não existe motivo nenhum de que nos leve a temer coisa alguma, pois a presença do Senhor está em nós. E como mesmo Jesus havia afirmado, todas as vezes que fizéssemos algo para esses pequeninos, também estaríamos fazendo para Ele. Barry Wesley disse que o termo abalado vem de uma palavra hebraica que se refere a tremor violento. Deus promete que os justos não precisam temer, pois estão firmemente fundamentados na promessa de sua aliança. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a pergunta é: você tem sido verdadeiramente o cidadão do céu, se produzindo o caráter de Jesus, cuidando do seu próximo? Como está a sua vida diante do Senhor? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu de cultuarmos ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos. Vamos falar com nós todos. Pai, graças nós damos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de cultuarmos ao teu santo nome. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por essa palavra, Deus, que vem ao encontro dos nossos corações nessa noite e que nos leva a pensar, ó Deus, sobre os nossos posicionamentos, sobre a nossa vida, pela maneira como nós temos nos portado. Precisa do teu povo, Deus. Nos leva a refletir sobre os nossos posicionamentos e aplica a tua palavra aos nossos corações. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito possa ser com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. E nosso culto está assim encerrado nessa noite. E em paz, e que a graça do Senhor nos acompanhe, no nome de Jesus. Amém.